Oi, tudo bem? Pessoal, eu sou a Lu do canal Moraes com I e esse canal aqui eu fiz para passar informações para vocês. Hoje eu venho contar para vocês a história de uma pessoa muito próxima a mim que está fazendo tratamento de coluna desde 2017. Mas eu vou contar para vocês em mais vídeos como tá a trajetória toda. Porém, esse ano, no mês de fevereiro, aconteceu um episódio, uma situação muito assim, para você ficar sem entender uma coisa. E aí eu vou contar para vocês hoje sobre nesse vídeo. E aí depois eu venho contando venho fazendo outros vídeos para contar para vocês o que tá acontecendo com esse paciente. Eu vou chamar ele de Senhor A. E ele vem fazendo tratamento desde 2017, como eu disse, em um hospital. Mas ele foi indicado para ir em outro hospital para ouvir uma segunda opinião. Vamos dizer assim, né? Falou assim, vamos ver se, como não tá dando certo nesse lugar, a gente vai em outro hospital para ver o que tá acontecendo, para saber se a gente tem uma solução para esse problema. O que aconteceu? Ele foi até um hospital, no pronto atendimento, no hospital na Rua Cubatão de São Paulo. E nesse pronto atendimento, né, ele foi atendido, tudo certinho, os médicos atenderam ele bem, os enfermeiros. Mas teve um médico que indicou para ele que passasse num ortopedista de coluna, um especialista, que ficava nessa unidade mesmo, que ele estava passando no PA. Aí ele agendou uma consulta com esse médico, vou chamar ele de doutor Coluna. E aí o doutor atendeu no dia da consulta, super, né, de uma forma, ele falava de forma técnica, explicava tudo, falou todo o diagnóstico, falou o que ele sentia, falou o que estava acontecendo. Então, da forma como ele disse, passava pra gente que ele entendia do assunto, que ele estava sabendo o que estava acontecendo, que ele ia resolver o problema desse paciente. O que aconteceu? Terminou a consulta, ele explicou que ia ter que fazer uma nova cirurgia, porque ele precisa de uma estabilização na coluna, porque ele tá sem, né, fez diversas cirurgias, então ele tá com a coluna solta, ele precisa de uma estabilidade para a coluna e ele fazer essa cirurgia junto com o neurocirurgião. Terminou a consulta, a gente foi embora assim, e agora a gente encontrou a solução, achamos um médico que vai resolver o problema, esperança, né, pronto. Aí, passado isso, na outra semana, ele tava com muita dor, uma dor crônica mesmo, e aí ele procurou de novo o pronto atendimento desse hospital. Mas dessa vez deram uma medicação pra ele muito forte, acima da média, não sei como que. Eu sei que deram uma medicação pra ele que foi muito forte e ele desmaiou, teve reação e ele acabou desmaiando. Quando ele tava voltando em si, ele foi sozinho numa segunda-feira pra esse pronto atendimento. E quando ele tava voltando em si, né, o médico falava com ele: olha, senhora, vamos levar o senhor pro quarto, o senhor vai ficar internado, precisa ficar em observação, a gente tem que ver o que aconteceu. E aí, ele foi pro quarto, ficou internado. Na terça-feira, ele tinha um exame agendado de ressonância magnética, por conta desse doutor Coluna que tinha pedido, por pedido desse médico, mas era em outra unidade, porque nesse hospital que ele estava internado, não tem exame de imagem que não seja raio-x. Não tem tomografia, não tem ressonância. E aí, ele foi levado de ambulância para esse hospital, fez o exame, voltou, ficou lá. E o doutor Coluna começou a acompanhar, ia até o quarto dele, falar com ele: olha, vai acontecer isso, a gente constou no seu raio-x que o senhor tá com parafuso solto na coluna, então precisa fazer uma cirurgia, e eu vou fazer um pedido de cirurgia de emergência pro senhor para poder corrigir isso. E a gente naquela esperança, mas até então, depois ele já tava ele foi sozinho, né, pro hospital, e depois chegou o acompanhante para ficar com ele. No caso, passou terça, que foi esse dia do exame, aí passou, que foi à noite. E depois, aí teve quarta-feira, quinta, sexta, ele tendo acompanhamento com esse médico indo até o quarto, explicar a situação, ver como é que ele tava e tudo. Quando foi no meio dessa semana, mais ou menos na quinta, na sexta, ele teve uma reação alérgica muito forte. Aliás, acho que foi entre quarta e quinta-feira, ele teve uma reação muito forte, mas ele tava sob o efeito dessas medicações. Ninguém perguntou pra ele se tinha alergia ou não. E aí, no caso, aconteceu dessa alergia dele ficar muito forte, a enfermeira entrou, ele conversou, falou: olha, eu tenho reação alérgica, me deram dipirona, eu tenho alergia.
A enfermeira grossa, eu não sei se essa enfermeira estudou, se estudou, não prestou atenção, porque ela não tem empatia nenhuma, ela não sei como que ela se formou desse jeito, e ela chegou lá num paciente que está sensível, que está internado, o paciente está num estado desse, porque senão ele não estaria ali. Tá precisando do quê? De acolhimento. E aí, ela gritou com ele, falou que ele tinha que ter avisado que era culpa dele e saiu. Passou horas e horas para ele receber uma medicação que cortasse essa alergia. Gente, é um absurdo, né? Como que pode... Aonde, gente, que a saúde está? Que ponto que a pessoa só pensa no salário ali, no dinheiro, e paciente é mais um número, porque não é assim que atende paciente. Enfim, tomou o remédio, e aí até a testemunha, até o acompanhante que estava junto com ele se assustou, falou, gente, que absurdo, mas ficou por isso. Ele ia reclamar como, gente? Porque primeiro que ele estava internado e ele estava num estado, né, sensível. Passou esses dias, quando chegou no sábado, entraram 2 médicos no quarto, já, né, meteu o pé na porta, digamos assim. Abriu a porta. Quem é o senhor? Senhora? Tá, o senhor tá aqui por quê? O que o senhor tá fazendo aqui? Eu estou aqui por dor, fui medicado com alguma coisa que me deu reação e me internaram, e aí depois o médico me explicou que eu fiz um raio-x que deu parafuso que tá solto, vou ter que fazer uma cirurgia. É a única coisa que eu tô sabendo, que eu sei. Não tem cirurgia nenhuma, não sei pra que foi pedido, o senhor não precisa disso, e o doutor coluna que tá te atendendo foi demitido. Ele não é especialista em coluna. Como assim, gente? Como assim? Isso não existe. Que hospital é esse? Um hospital que até então achávamos que era um hospital de um porte importante. E é plano de saúde, gente. Ele não tá lá de graça e ele não tá lá, porque falam tanto do SUS, não sei o quê. Pois é, ele não tá lá de favor. Esses médicos, vou chamar ele de a duplinha dinâmica de doutora, né? Vou chamar de A e de I, porque pra mim isso não é médico. Chegou lá, desse jeito, não olhou o diagnóstico, não deu o diagnóstico, não olhou o prontuário, não viu o estado que ele estava, simplesmente não fez uma anamnese, não perguntou nada pra ele, simplesmente falou desse jeito pra ele. Olha, é o seguinte, o senhor não tem que fazer cirurgia nenhuma, não sei por que o senhor tá aqui, o doutor foi demitido, e se o senhor quiser que a gente acompanhe seu caso, o senhor pode marcar uma consulta, e o senhor tá de alta. Só que assim, ele disse, o senhor está de alta já com o papel pronto. Então, ele simplesmente colocou o papel ali. Nesse dia, o paciente não estava com acompanhante, ele estava sozinho. E aí, o que aconteceu? Ele falou, mas minha dor? Ah, mas isso aqui eu vou te passar um remédio, pronto, acabou. Gente, que absurdo, que absurdo. Eu fico revoltado com essas coisas. Não é assim que se trata paciente. Você faz medicina tantos anos pra quê? Só pra ter o status de doutor? Só pelo dinheiro? E a pessoa fica como? A saúde da pessoa fica como? Que absurdo isso. Aí o que acontece? Entregou o papel de alta, falou e pronto. Praticamente falou, você tá fora daqui. Por quê? Em questão de horas, o paciente tinha arrumado a mala dele com dor, tinha arrumado a mala dele, já estava na rua, do lado de fora, para ir embora sozinho. Se acontece alguma coisa na rua com esse paciente, esse hospital ia responder? Que absurdo isso. Primeiro, gente, não é assim que se trata paciente. Não é desse jeito. Independente do hospital que a pessoa tiver, independente de quem seja o profissional, ele tem que ter não é humanidade, não é tanto humanização que se estuda e tal, não sei o que na área da saúde. O que tá acontecendo? O paciente chegou em casa sozinho e aí, passado uma semana, depois que mentalmente ele já tinha, digamos que descansado um pouco do que tinha acontecido, porque ele ficou mais estressado nesse hospital do que foi cuidado, e aí depois a dor continuava. E aí, o que aconteceu? Procuramos o hospital para saber, para dar uma explicação. Chegou lá, o hospital, a gestão é uma porcaria. E esse hospital, um monte de médico, tudo uma porcaria. Essa que é a verdade. E aí, chegou lá, fomos encaminhados para o SAC. Vieram 2 pessoas do SAC e falou assim, vamos averiguar o que aconteceu, o senhor me passa seu contato. Isso foi em fevereiro de 2025. Já teve... Ai, a gente vai entrar em contato com o senhor para averiguar e para falar o que aconteceu. Já tem mais de mês, não tem resposta. Esse hospital não tem uma gestão que estude, que vê que se isso está acontecendo com outros pacientes ou se foi só um caso isolado com ele, mas caso nenhum, paciente nenhum merece passar por isso. É um absurdo o que aconteceu com ele e aí sem resposta nenhuma até agora.
Por isso que eu tô passando essa informação pra vocês, que é vocês saberem. Gente, olha bem como tá a saúde do Brasil. Uma porcaria. E não adianta vir falar, ah, é porque é SUS. Não, gente, é hospital particular. É plano de saúde. Tá tudo uma porcaria. Aí vamos ver agora qual é a resposta que eles vão dar, porque já tem mais de mês e não tem contato nenhum pra gente saber o que aconteceu. Cadê o médico que foi demitido, que disse que não era especialista de coluna, ia fazer a cirurgia? Imagina, a gente como paciente sem saber esse tipo de coisa. Então, por que ele estava trabalhando lá, atendendo como especialista de coluna? Ele foi até indicado por outro médico. Um absurdo isso. Olha, gente, é revoltante. Então, assim, tô passando esse vídeo, quero que vocês compartilhem, curtem, manda para o maior número de pessoas que vocês puderem, para que esse vídeo chegue para as pessoas ficarem preparadas para saber o que pode passar com elas num hospital desse, que é um absurdo, gente, um absurdo. Então, eu termino aqui, gente, mas muito revoltada com isso. É uma história é uma novela que tá acontecendo muitas coisas, que eu tenho muito mais coisas para contar para vocês, tá bom? Então, na próxima eu conto mais e também vou trazer se tiver alguma resposta do hospital ou não para vocês, certo? Fico por aqui. Muito obrigada por assistirem. Curtem, compartilhem como eu pedi para vocês. E aí vamos ver o que vai acontecer com essa saúde do Brasil, né? Então, beijos para todos.